Bom dia, igreja, graça e paz, amém? Glória a Deus. Eu confesso que tem hora que eu não sei se eu sou Fabiano, se eu sou Xadu, só sei que eu sou filho do Deus Todo-Poderoso, disso eu não tenho dúvida. Queridos, hoje confesso que à medida que a gente estava aqui louvando, eu não queria que acabasse mais. Meu Deus, vamos ficar só aqui. Estava incrível, né? Como a gente é visitado de uma maneira tão diferente quando a gente abre o coração para louvar o Senhor. E é o que a gente tem visto e vivido nessa casa, domingo após domingo, onde a gente de fato vem para prestar um culto de louvor e adoração ao Senhor, e a gente recebe um abraço daquele que é o Todo-Poderoso, a gente recebe conforto. Só que além do conforto, queridos, eu quero falar para você que como Deus é um Deus que ama, Ele também vem com confronto. E aí, à medida que eu já mandei o conteúdo, teve um que já falou ontem para mim, então nós vamos apanhar de você amanhã. Queridos, quero só falar algo para vocês. Eu tenho colocado algo no meu coração diante de Deus. Eu só quero ser fiel àquilo que Ele tem colocado no nosso coração. Porque a gente tem vivido um tempo como igreja, onde a gente precisa sim ser confrontado. A gente está num momento da nossa vida espiritual que a gente precisa olhar para o Senhor, reconhecer a nossa necessidade de aprender o que é certo. Porque o fazer certo do jeito errado é fazer errado do mesmo jeito, não tem diferença. Sabe, então, quando o pastor Diego, ele compartilhou que ele queria iniciar essa série de mensagens do livro Kryptonita, era um livro que eu já tinha lido, e eu confesso que reler ele, eu dei a oportunidade mais uma vez do Senhor falar muito forte no meu coração, a respeito de coisas que talvez eu teria até mesmo me acostumado. E esse é um dos efeitos, é o que nós vamos falar. E eu quero, como vocês sabem, né, a gente está nesse tema de mensagens, Kryptonita, essa série de mensagens, e isso diz respeito àquele livro, o escritor, o autor é o John Bevere, e o pastor Diego iniciou a série, a Nicole também, ela ministrou falando sobre idolatria, e eu confesso que a gente estava na estrada, e eu não queria perder a oportunidade, então eu vim ouvindo e fui ministrado por demais. Então, glória a Deus pela direção do nosso pastor, que tem ouvido a voz do Senhor. E queridos, e antes da gente começar, eu quero convidar você a fechar seus olhos e orar comigo, amém? Pai, nós te agradecemos, ó Pai, somos gratos ao Senhor, porque o Senhor está neste lugar. Que o Teu Espírito Santo se faz presente, ó Pai, assim como a gente tem falado sobre a busca pela presença, a gente entende que nós precisamos carregar a Tua presença, e é por isso que este lugar está repleto da presença do Senhor, e a gente tem desfrutado disso. Ó Pai, agora, mesmo depois dos dízimos e ofertas, a gente ainda quer prestar culto ao Senhor, e a gente quer entrar na Tua presença com o coração aberto, com os nossos ouvidos atentos, aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós como igreja. Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu quero repreender, ó Deus, toda a distração, eu quero repreender, ó Deus, tudo aquilo que pode vir a minar o pensamento, o raciocínio de cada um dos meus queridos que estão presentes aqui neste lugar, ou que estão assistindo pela internet. Pai, em nome de Jesus eu te peço, que Teu Espírito Santo de Deus possa se fazer presente na casa onde cada um está conectado neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos uma visitação dos céus, ó Pai querido, que nós possamos cada vez mais olhar para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. Portanto, ó Pai, em nome de Jesus, assim como eu já falei, Pai, eu quero ser fiel à Tua palavra. Pai querido, só não quero atrapalhar aquilo que o Senhor já tem feito na Tua igreja. Portanto, usa-me conforme a Tua vontade. Essa é a minha oração, graças ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, eu confesso que desde quando o pastor Diego me intimou para falar sobre esse módulo 3 do livro, e eu quero aproveitar e vou perguntar aqui, quem é que está lendo esse livro? Uau, glória a Deus. Quem já chegou na parte 3? Glória a Deus. Eu confesso que eu ouvindo algum dos supervisores ministrando e compartilhando com a gente o devocional sobre o módulo 3, eu fui impactado por demais, e eu vejo como Deus é maravilhoso, então eu pude receber também, além de já ter lido, principalmente quando São compartilhou justamente sobre o módulo 3, e aquilo mexeu demais comigo. E quando eu fui para a palavra, eu até compartilhei com o pastor Diego na sexta-feira, o Senhor me levou para um outro vídeo, onde se falava sobre algumas coisas que têm acontecido nesses dias, na igreja,
sobre a face da terra, a questão do esfriamento, a questão de alta tecnologia, e às vezes acaba nos confundindo. Inclusive, ontem mesmo, eu recebi um vídeo do Gustavo, onde um pastor tinha pedido para o ChatGPT escrever uma oração, e o ChatGPT foi muito profundo na oração. E a gente entende que tudo se dobra ao Criador, mas até mesmo uma inteligência artificial que sabe muito a respeito de Deus, não sente aquilo que eu e você sentimos quando estamos na presença de Deus. E é por isso que nós, como igreja, hoje, precisamos entender aquilo que nos impede de avançar. Então, quando a gente olha para esse livro, o conteúdo desse livro, a gente vê que, de fato, isso é algo para nós, como igreja, nessa estação, para um despertamento, querido. E aí, recapitulando, a criptonita é o que faz com que o Superman perca o seu poder, ficando totalmente vulnerável. E conosco, ou seja, com nós cristãos, não é nem um pouco diferente. Quando somos expostos a essa criptonita espiritual, perdemos o poder e a autoridade que Deus nos confiou. Queridos, eu confesso que na minha infância, eu assistia bastante Super-Homem. E aí eu via todos os vilões, né, em busca dessa criptonita. E, queridos, eu quero falar para você que o diabo é bem parecido com esses vilões dos desenhos animados. Porque ele sabe que, na verdade, ele já perdeu essa batalha. Mas ele tenta nos confundir. Ele tenta fazer exatamente isso, nos confundir a ponto da gente se tornar vulnerável àquilo que talvez pode impedir a gente de avançar. Sabe, a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso, mas o diabo, ele faz o dever de casa. Ele não só estudou a sua vida, mas ele estudou a vida do seu pai, do seu avô, do seu tataravô. Ele sabe tudo a respeito de você. Então ele sabe aquilo que de repente, assim como a Nicole falou no domingo passado, aquilo que no seu coração pode ter um resquício de algo que você pode levantar um altar e isso se tornar uma idolatria na tua vida. Sabe, quando a gente olha para tudo isso que tem acontecido, aquilo que hoje a nossa sociedade nos apresenta, seja a comunidade, aliás, a comodidade da gente poder aprender da palavra, e eu acho que quando a gente usa na medida certa, glória a Deus. Só que se a gente não compreender que uma das maneiras com que o inimigo usa para nos afastar é justamente isso, sabe, a história da comodidade, não, mas eu assisto de casa. Querido, é na comunhão que o Senhor ordena a bênção. O pastor Diego fala com frequência a respeito disso. Então eu quero avançar com vocês sobre isso, e hoje a gente vai falar sobre a parte 3, que diz respeito aos efeitos da criptonita. E os efeitos da criptonita é frieza espiritual, a perda da autoridade espiritual, o conformismo. E quando a gente fala sobre frieza, parte já disso que eu estou falando para você. Ah, não preciso ir na cela todo dia, não, toda semana. Ah, não, eu estou fazendo meu devocional, e glória a Deus se você está fazendo seu devocional. Inclusive, de hoje, Salmo 91, uau, como mexe comigo. Todo mundo aqui está nessa mesma página fazendo devocional, glória a Deus, plano de leitura. Então, a gente pode estar falando exatamente da mesma coisa. E aí, quando a gente vai para o Salmo 91, a gente entende que a gente só vai desfrutar de um descanso se a gente habitar na presença do Senhor. E a frieza espiritual é isso, quando a gente começa a se afastar da comunhão, a gente começa a se afastar da palavra, do nosso tempo de secreto, oração, a gente vai automaticamente se esfriando. A perda da autoridade espiritual nem se fala. Imagina, daqui a pouco alguém manifesta, você tem que ir lá orar, o diabo se levanta e joga na tua cara tudo que você está fazendo de errado. Sem contar que às vezes a gente tem vergonha de orar por alguém que está doente, sabe? E eu confesso que domingo passado, antes mesmo na peça do musical, a gente tinha recebido uma notícia de que o filho de um querido nosso da igreja tinha sofrido um acidente, e quando eu fui falar com a irmã dele, ela falou assim, então, mas a gente tem esse diagnóstico. Na hora eu falei, eu repreendo esse diagnóstico em nome de Jesus, eu creio num Deus que cura, esse é o Deus a quem servimos. Assim como a Natália falou aqui, pode estar o mundo desabando, a gente sabe em quem nós temos crido, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, amém, queridos? Então, quando a gente escuta alguém falando sobre alguém enfermo, ou alguém que está passando por uma circunstância, você nem fala, não, eu vou orar e já repreendo, não, você fala, não, beleza, vamos orar, ou senão você manda a sua mãozinha assim no WhatsApp, mas talvez na frente da pessoa você não quer se expor a ponto de falar, não, eu vou repreender essa enfermidade em nome de Jesus. Por quê? Porque um dos efeitos da criptonita é isso, a gente perde a autoridade espiritual, conformismo. A gente olha para aquilo que a gente tem vivido e visto hoje na nossa sociedade, mas é assim mesmo.
Ah, não, mas é o governo. Ah, não, mas é o meu patrão. Ou senão, né, os maridos vão falar igual Adão: ô, Senhor, é a mulher que tu me deste. Misericórdia, hein, queridos? Isso não. Quebra da unidade do corpo. É isso. Você se acha tão bom o suficiente a ponto de falar: posso tudo em mim mesmo. Você não caminha mais com os irmãos. Você acha que você não depende mais de uma cobertura espiritual. Testemunho fraco no mundo. Misericórdia, querido. A gente está falando que o tema desse ano é o testemunho de Cristo. Quando a gente começa a estar exposto com frequência à criptonita, é isso que acontece. Você começa a dar mau testemunho. Você começa a ser um hipócrita, você começa a ser um falso profeta, que você fala, mas você não vive. E a gente ainda vive um bloqueio do sobrenatural de Deus. E queridos, e hoje, muito mais do que investir tempo sobre esses efeitos, eu quero falar daquilo que a gente precisa fazer para que a gente, de fato, possa desenvolver algo com o Senhor a ponto de a gente se libertar disso, amém? E para isso que eu quero falar um pouquinho sobre a força do pecado, como está no livro. Como eu falei para vocês, eu quero ser bem fiel ao que Deus colocou no meu coração, mas tem algumas partes do livro que eu faço questão de retratar para vocês. E aqui diz lá em Gênesis 4:7, se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Isso aqui é quando Deus está falando lá para Caim. Olha para você ver que lá no começo de tudo, a criptonita já estava ali, ó, à beira. Se não bastasse, lá em Romanos 6,16, Paulo escreve aos Romanos: não sabem que quando vocês oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Sabe, queridos, é uma escolha que a gente tem que fazer. E eu confesso que, quando eu fui ler esse texto, esse versículo, eu fui olhar todo esse contexto. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Romanos 6. E eu quero ler alguns versículos com você nesse momento. Se você está com sua Bíblia física, dá uma folhada aí, já encontra. Se você trouxe seu smartphone, abra ele aí. Queridos, isso é uma coisa que a gente tem que aprender, viu? É manusear a palavra. Então, quem achou, diz amém. Quem ainda não achou, diz aleluia. Então, vamos esperar. Amém, queridos? Vamos ler então? Eu vou ler e eu quero que você preste muita atenção, mas eu quero que você, muito mais do que ouvir palavras, eu quero que você abra o seu coração para aquilo que Deus quer soprar sobre o seu coração nessa manhã. Romanos 6, lá no verso 1 diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos em Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo ele, morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. Não ofereçam os seus membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de justiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma.
Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou obediência que leva à justiça? Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhe foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Aplauda o Senhor, queridos. Querido, essa é uma palavra viva para mim e para você nessa manhã. Às vezes, por diversas vezes, a gente fica tão bitolado ou simplesmente falando do pecado que está à nossa porta e das tentações, mas a gente esquece de olhar para aquilo que o Senhor já nos entregou. Sabe, queridos, e quando eu lendo esse texto, né, eu posso compartilhar com vocês exatamente isso que o Senhor trouxe para mim. Aqui entra em cena a graça de Deus, pois ela não apenas nos salva e perdoa, mas também nos fortalece, pois é por meio da graça de Deus que somos capacitados a obedecer. E quando a gente obedece, a gente não peca, a gente não cai em tentação, entende? Não adianta o diabo vir com um presépio, uma armadilha, já era, querido, porque você se fortaleceu no Senhor. Sabe aquele versículo que diz, resistiu ao diabo e ele fugirá de vós? Antes disso tem uma outra parte que diz, sujeitai-vos a Deus. Se sujeitando é como obedecendo, querido. Não adianta a gente pegar só uma fração do versículo e usar como uma palavra rema, se a gente não entender o contexto, aquilo que de fato Deus quer trazer para nós como entendimento. Sabe, a gente precisa ouvir essa mensagem de esperança e tomar posse de que podemos ser completamente livres do pecado, pois Jesus, ao morrer e ressuscitar, não apenas nos deu o ingresso para o céu, mas também nos libertou do poder do pecado e da morte, pois através da graça temos este poder que nos foi confiado de dominar nossa carne e o pecado. Querido, eu espero que você viva isso como uma verdade. Não foi à toa que Jesus morreu na cruz. A gente sempre fala sobre isso, né, que a gente não pode anular o sacrifício de Jesus na cruz, e a gente talvez foca bastante na salvação, no perdão dos pecados, mas tem algo que vem além disso, que nos precisa trazer para uma realidade, de fato olhar para o Senhor e falar, Senhor, eu reconheço que eu preciso do Senhor, eu preciso da Tua graça. Senão nós não vamos passar de meros religiosos, frequentadores de culto. E o desejo do meu coração, queridos, é que de fato, a gente possa olhar para o Senhor e reconhecer isso, amém? Queridos, eu quero aproveitar e ainda falar sobre essa questão da força do pecado. E eu confesso que no meu coração, aliás, a minha vontade própria era já de passar lá para frente, mas o Senhor me levou para esse lugar onde talvez algumas questões a gente precisa falar, para que a gente possa de fato compreender o que Deus quer para a gente. Por vezes, mesmo sabendo que não agrada a Deus, mesmo assim oramos pedindo, e às vezes somos atendidos. Assim, quando o povo de Israel queria muito um rei, então Saul foi ungido rei. Quando o povo foi liberto da escravidão no Egito, tendo ele sido sustentado pelo maná. Gente, maná, eu acho tão legal a maneira como o próprio John Bevere fala disso, né? Mano, maná. A ponto de na Bíblia ser relatado que Elias comeu 2 porções e correu 40 dias. Imagina se tivesse um maná para nós no Inaran, da semana retrasada, né? Da semana passada, não sei.
E não ia ter pódio para aguentar todo mundo. Queridos, imagina, maná era considerado como se fosse a comida dos anjos, e o povo no deserto sendo sustentado. Era praticamente um caviar. E eles enjoaram. E aí eles pediram carne. E, gente, essa parte eu confesso que até hoje eu fico, Senhor, eu preciso aprender mais sobre isso. Porque daí o povo queria carne. Deus deu a carne. Mas os miseráveis chegaram até a morrer com a carne na boca. A ponto de vários grandes guerreiros fortes morreram, porque isso aplacou a ira de Deus. Por causa do descontentamento. E sabe, querido, às vezes a gente está aí pedindo algo para o Senhor, e algo que você até sabe que, isso aqui, eu corro risco de me afastar do Senhor por causa disso. Mas Deus ainda nos permite, sabe por quê, queridos? Porque é através da disciplina, que talvez eu e você, é só através da disciplina que a gente vai aprender algumas coisas. Sabe, querido, e aí a gente ainda olhando para o que o John Bevere relata no livro, ele ainda faz questão de usar aquilo que aconteceu com Balaão. E se você ainda não leu sobre Balaão, quero estimular você a pesquisar e ler, porque eu confesso que eu também, durante muito tempo, eu só achava que Balaão era o cara da mula. E eu sempre orei, Deus, se o Senhor quiser me usar, pode ser igual a mula mesmo, né? Por isso que eu estou aqui em cima. Inclusive ontem eu estava orando, né? Eu tinha ido levar os meninos no aniversário, e eu estava orando no carro, e o Senhor me quebrantando, e eu falei assim, Deus, de verdade, eu não pedi para ser pastor, eu não pedi para pregar domingo, essa bronca é do Senhor, então o Senhor tem que se virar e me cuidar, para mim não falar uma heresia lá em cima, porque eu vou só por obediência. Sabe, querido, e às vezes o Senhor me levou para esse lugar, porque as duas melhores escolhas da minha vida, que eu acertei, estou confessando para vocês, abrindo meu coração, tem duas escolhas que eu acertei. Uma foi casar com essa japonesa aqui, e outra foi entregar minha vida por completo para Jesus. Foram as únicas escolhas que eu acertei. Porque todas as outras que eu escolhi do meu jeito, porque eu achava que era bom, paguei um preço caro por isso. Então, eu entendi porque que Deus me colocou aqui para falar. Porque é só quem passa que tem propriedade para falar a respeito. E eu comecei a olhar para trás, desde quando eu tinha meus 15, 16 anos, eu piei tanto na cabeça do meu pai para ele comprar um Escort XR3 84, e ele não queria, mas ele não aguentou a pressão, ele foi lá e comprou. Gente do céu, só deu dor de cabeça aquele carro. E aí eu olho para mim, às vezes, fazendo isso de novo, pedindo para Deus algo que eu falo, mano, não vai dar bom, e eu estou falando, Deus, me dá isso, eu quero fazer, que eu posso usar para o teu reino, a teu favor. Quantos de vocês já não fizeram isso? E assim como o Balaão, e eu volto a falar, confesso que eu também achava que ele era só o cara da mula. Mas quando a gente vai para a palavra, a gente entende que ele era um profeta de Deus. E aí o rei Balaque, ele queria exterminar o povo de Israel, que estava talvez oferecendo resistência, estava crescendo, e ele chama, ele manda alguns líderes dele para ir lá e falar com Balaão, para amaldiçoar o povo. Gente, mesma coisa você chegar lá e falar assim, pastor Diego, pinche uma maldição aí no Fabiano, no Xadu. Ele não vai fazer isso. Porque ele é temente a Deus, ele sabe que eu também sou servo de Deus. Mas imagina essa confusão, o Balaque foi lá, mandou os caras ir lá, e falou, mano, você tem que amaldiçoar. E na imbecilidade, né, o Balaão ainda foi orar. Eu vou ver com Deus. Querido, fala sério. Beleza, aí depois ele chega para os caras e fala, não vou fazer isso, não. Deus não me permitiu ir lá para amaldiçoar, beleza, os caras vão embora. Aí se não bastasse, os caras voltam com uma proposta maior, e mesmo assim, em vez de Balaão já descartar, fala, mano, ó, Deus não está nisso, vaza. Ele ainda fala, não, Deus, e aí? Aí, enfim, Deus permite que ele vá com os caras lá, mas fala, você vai fazer só o que eu mandar. Aí chega no meio do caminho, a história da mula, que daí Deus coloca um anjo lá, que na verdade era o próprio Deus, a mula se desvia por vezes, e ele rebenta a mula no pau lá, e a mula tem que abrir o bico e falar, mano, eu estou tentando te livrar. Ali você não viu, tinha um anjão ali, o cara ia cepar a nossa cabeça. Mano, você entende que às vezes
Deus te derruba literalmente do cavalo, para você poder buscar a tua memória, falar, mano, o que eu estou fazendo, indo para esse lugar, se Deus não me chamou? O que eu estou fazendo, que eu estou investindo, não é nem investindo, perdendo tempo de orar por algo que eu sei que Deus nem vai abençoar. E por isso que assim como fala no livro, onde tudo começa no coração. Lembra aquilo que eu falei? O diabo não é preguiçoso, ele já sabe tudo da tua vida, do teu avô, da tua avó, do teu antepassado. Então ele sabe onde são as suas fraquezas, aqui provavelmente. Porque imagina, aí depois os caras vieram com uma oferta maior, porque da primeira vez eles levaram uns presentinhos, né? Talvez aí levaram, sei lá, um carro popular para ele. Aí depois os caras já vieram com Tesla, talvez, né? A ponto de balançar o coração dele. Ele tinha inclinação, era uma idolatria no coração dele. Status, poder, recompensa, riqueza. E assim como Nicole já pregou no domingo retrasado, qual é o que está no teu coração? Eu espero que você esteja liberto em nome de Jesus, depois daquele culto de domingo, amém? Glória a Deus por isso, porque se não for liberto, nós vamos orar hoje e repreender em nome de Jesus. Querido, se a gente não entender que a gente tem que submeter os nossos desejos a Deus, esses mesmos desejos são aqueles que vão nos afastar de Deus, e a gente vai perder de viver o melhor do Senhor. Querido, tem um outro ponto que ele fala, que lá ele até usa um termo, Jesus falsificado e equivocado. E eu confesso que eu fui lendo, fui orando, e eu falei, Deus, eu não vou falar essas duas palavras, né, eu estou falando agora, mas queria achar um título, pelo menos, que pudesse abranger, né, um pouco mais sobre esses dois assuntos, e o Senhor colocou no meu coração, Evangelho pela metade. Atualmente, há um grande engajamento das mensagens e postagens triunfalistas, pois pregar sobre provisão, cura, livramento, prosperidade, agrada a muitos e traz grandes audiências. Isso é certo? Isso é uma verdade? Amém. É bom porque eu posso aproveitar e testemunhar aqui também, né? Porque a última vez que eu ministrei aqui, queridos, eu lembro como se fosse hoje, estou até com essa mesma sensação. O pastor tinha falado, Fabiano, nós vamos, né, na série de pregação sobre o tema do ano, e justo no lançamento da série, a gente recebeu as lâminas de Londrina, né, pastor? E aí eu recebi a lâmina da pastora Mônica. Gente do céu. Ô, Senhor amado, eu saí aqui depois de ministrar o culto pela manhã. Eu cheguei em casa que eu não conseguia almoçar. Eu fui para o chuveiro, dar uma chuveirada, esfriar a cabeça. Falei, Deus, como que o Senhor permite eu estragar a lâmina da pastora Mônica? Porque para falar do testemunho de Cristo, eu fui com 2 pés no peito para falar contra o pecado. E, cara, aquilo me deixou muito mal. Enfim, saí do chuveiro. Aí fui ver algumas postagens e veio um Reels onde falava assim, eu não vou citar nomes para não expor, mas fala assim, por que pastor fulano de tal, pastora fulano de tal, tem vários seguidores, tem vários engajamentos, esgota o culto, esgota não sei o quê, porque eles pregam só a primeira parte do evangelho, que cura, que Deus provê, que Deus salva, que Deus liberta. E nesse próprio vídeo falava assim, e o que serão das igrejas se não tiver os pastor chato, que cobra e que confronta a ponto de levar as pessoas para um arrependimento genuíno? Aí eu falei, Deus, conforto para o meu coração. Aí eu vim domingo à noite, falei, Deus, então, o Senhor pode quebrar tudo. Queridos, é por isso que eu estou aqui justamente de novo falando sobre isso. Porque eu já fui tratado e continuo sendo tratado constantemente sobre isso. Sabe? E hoje, por causa desse evangelho, principalmente aqui no Ocidente, se criou esse Jesus falsificado, pois muitos dizem que creem em Jesus. No entanto, presta atenção nisso, isso é o que o autor do livro colocou. No entanto, há pouca diferença entre os cristãos e o mundo, pois muitos dizem proclamar o nome de Jesus, dizem que honram o Senhor, mas continuam com suas práticas pecaminosas que Deus aprova. Queridos, e eu confesso que quando eu li isso, eu falei, é isso. É por isso que cada vez mais tem igrejas se abrindo, e eu louvo a Deus quando abre igrejas sérias, que pregam a Bíblia, que pregam um evangelho cristocêntrico. Mas o que a gente mais tem visto, e eu não quero investir muito tempo falando sobre isso, mas o que mais tem é os pastores, como o pastor Diego falou isso um tempo atrás, né, o pastor só do abracinho, e olha que eu sou, minha linguagem de amor é toque, né, então eu abraço mesmo, eu beijo mesmo, só que o meu negócio é uma vida séria com Jesus, então quem andar comigo, eu vou te confrontar, querido. Porque eu tenho uma responsabilidade.
Eu presto conta, nós como pastores, nós como liderança da igreja, a gente presta conta a um Deus sobre as almas que o Senhor tem acrescentado nessa casa. Então, queridos, eu volto a falar isso para você. Quando a gente entende que a gente precisa receber em amor esse tipo de confronto, esse tipo de ensino, é aquilo que eu falo, não é só mais um culto que nós vamos sair daqui, paz do Senhor, beijinho, e segunda-feira segue. Não, é algo que na segunda-feira, ainda mesmo hoje, tem que causar em você um incômodo, a ponto de você ter uma atitude de mudança. Porque a gente entende que uma pessoa convertida de verdade, a gente pressupõe que ela tem uma transformação genuína, e nós já vamos falar sobre isso. Isso é que nós acabamos de falar agora. E nos dias de hoje, tem sido diferente? E até quando a gente fala sobre isso, né, lá falava sobre Micaías também no livro, né? Lá conta a história de Micaías, que era um homem de Deus também, e interessante, né, o profeta que não se curvou diante da bajulação, porque na verdade Acabe e Josafá, eles tinham feito uma aliança, e aí eles queriam ver se eles poderiam guerrear, e aí eles chamam 400 líderes e ministros. Olha só, gente, o que eu vou falar aqui, eu acho tão legal, porque o John Bevere, ele frisa isso, não eram os profetas de Baal não, tá? Eram líderes e ministros do povo de Israel, era o primeiro escalão, e todos eles diziam, não, vai que é a vitória de vocês, e eu entendo que talvez, né, eu no meu acrescentares, eles podiam estar dando uma palavra de tipo assim, né, nem orei sobre isso, mas, não, vai dar certo sim, Deus é contigo. Mano, aí a ponto deles falam assim, não, mas é só isso mesmo? Aí Acabe fala assim, não, tem um cara aí que eu nem chamo ele, porque ele só é tipo pastor Esther, assim, só dá nos dedos, então, brincadeira, pastor, vou me colocar, é tipo o pastor Fabiano mesmo, que só dá nos dedos, eu nem chamo ele, não, mas chama esse cara. Aí chega lá o coitado do Micaías, e ele fala exatamente a verdade, aquilo que eles precisavam ouvir. Por quê? Porque ele não estava nem aí com a bajulação, ele não queria estar no meio dos 400, mas aqui tinha um cara que fez a diferença, aqui tinha um cara que com temor a Deus, ele foi buscar o que Deus tinha para eles naquela estação. É por isso que sim, esse cara tem um nome mencionado na palavra. E eu confesso que assim, eu já tinha ouvido falar sobre Micaías por algumas vezes, mas quando a gente se aprofunda na palavra, e a gente começa a entender quem são esses que são citados na palavra, você fala, meu, queria ser só esse cara. Amém, queridos? É por isso que eu coloquei aqui, ó. E nos dias de hoje, como tem sido? Parece que nada mudou, ainda há muitos que pregam apenas um evangelho parcial, o qual fala sobre amor, mas não confronta pecado, para que haja arrependimento e uma transformação genuína. Quem é que gosta de ser confrontado? Eu confesso que eu tenho aprendido a gostar de ser confrontado em amor. E eu já falei isso para vocês aqui, graças a Deus, eu brinco, mas é sério, eu falo, pastor Diego é meu pastor e nada tem me faltado. Então assim, ele me chama para almoçar na casa dele, né, a gente caminha junto, mas quando precisa, ele me põe do lado e fala, cara, e sobre esse assunto, você já refez o caminho, sobre isso, você já acertou sobre isso, você tem que melhorar nesse ponto. Queridos, porque às vezes existem pontos cegos, onde a gente acha que a gente está fazendo, a gente está fluindo, mas se a gente não cuida, se a gente não caminha com alguém que nos ama, a ponto de apontar o dedo e falar, mano, aqui você está louco, você está equivocado. E hoje o que mais tem são esses pastores e líderes equivocados, que pregam só essa parte do evangelho, porque quer a igreja cheia, e glória a Deus, porque nessa casa não falta palavra de confronto, e é por isso que o Senhor tem acrescentado a cada um de vocês nessa casa, porque aqui tem homens e mulheres, que muito mais do que querer uma massagem no ego, quer uma vida com Jesus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, e você que é visitante, não fique assustado, na verdade você não está aqui por acaso, é porque Deus tem algo para você, eu sei que essa palavra está mexendo com o seu coração, amém? Queridos, o que a gente precisa de verdade, nesse dia, como igreja, é isso, ouvir a verdade, pois é a verdade que liberta, mesmo que ela doa de primeira, mas não importa o quão dolorosa seja a verdade, ela vai doer, sabe de que jeito? Menos do que a dor proveniente de uma coisa que a gente vai viver por engano, sabe, se a gente entende que a obediência nos poupa tempo, gente, até escrevi isso depois ali mais para frente,
A obediência nos poupa tempo e circunstâncias onde nós seremos disciplinados. Hoje mesmo, antes de sair de casa, a japonesa teve que dar uma no Guga. Por besteira, uma resposta que ele não devia ter dado. E eu olhando para isso que aconteceu, na hora o Senhor falou assim são vocês no dia a dia. Perde a oportunidade de ficar calado por um momento, fala o que não deve, na hora errada, e aí você vai ter que ser disciplinado por isso. Isso é só um exemplo, querido. Mas o que mais a gente tem feito a ponto de sofrer as consequências por estarmos em desobediência à palavra? E sabe, uma coisa que, enquanto estava escrevendo, o Senhor me trouxe algumas coisas, eu lembrei de escrever isso. Quando nossa carne está mais forte do que o nosso espírito, o nosso ídolo é a nossa própria vontade, o desejo mais íntimo do nosso coração, e a gente tem alguns exemplos. Abraão e Sara, quando não quiseram esperar o tempo da promessa, veio o filho da precipitação, por isso que até hoje está essa confusão lá. Você entende? Que a gente começa a entender, a gente começa a ter essa percepção de que por causa de uma desobediência lá do passado, hoje Irã, Iraque, a Síria toda estão se pegando de pau e briga, tiro, porrada de bomba, por causa disso aqui, gente. Não é uma brincadeira. A desobediência, ela traz sérias consequências. Aí a gente tem também a questão de Saul. Saul se precipitou, porque Samuel estava demorando para chegar para fazer o sacrifício antes da peleja lá. Ele foi lá, quis dar uma de bom, não, sou o cara, vou, faço e aconteço. Perdeu o trono por causa disso, perdeu o Espírito de Deus por causa disso. Desobediência. O povo de Israel não pôde esperar Moisés descer. Foi lá e fez o quê? Bezerrinho. Às vezes você não tem um bezerrinho de ouro, às vezes você tem um jacarezinho. Estou brincando. Mas o que está no teu coração? Eles estão rindo aqui, porque eu sempre falo assim, né? A gente, quando brasileiro, a gente tem o costume de usar as coisas de marca. E eu nunca esqueço que uma vez eu fui lá, eu estava numa loja da Paul Ralph Lauren, onde a vendedora teve que me dar um esculacho. E ela falou assim, é só brasileiro que gosta de ter cavalinho, jacarezinho, essas coisas. A gente aqui liga se a roupa é boa, e aí eu trago uma aplicação para a gente. Só que assim, principalmente, eu falo isso para os jovens e adolescentes, né? Só que às vezes não é uma idolatria, aquela marquinha que você usa, mas isso é um outro fórum, tá? Eu só falei só por causa disso. A gente tem que entender que se a gente não tiver os nossos olhos no Senhor, e se mantendo em obediência, tudo é motivo para nos afastar do Senhor. Sabe? E é isso que eu falo, a obediência nos poupa tempo e dor. Mas mais do que ficar falando agora só do pecado que nos afasta, porque até agora eu falei dos efeitos e da causa, que tudo é causa e consequência. Né? Então a gente viu lá atrás que a gente falou sobre esfriamento espiritual, a perca da autoridade, a gente falou sobre conformismo, né? E agora a gente falou sobre o que pode fazer com que isso aconteça. Como que a gente remove a criptonita? Arrependimento genuíno, obediência total e vida consagrada. Sabe, queridos, eu falo que às vezes as pessoas falam assim, não, você quer saber, vai que arrasta para cima, vou vender um e-book. Não, querido, está tudo na palavra. Está tudo na palavra. E sabe o que eu acho mais incrível? Que tudo que nós vamos tratar aqui não é novidade para aqueles que já frequentam essa casa, que são dessa comunhão. Porque domingo após domingo a gente tem falado as mesmas coisas. E glória a Deus porque a gente tem visto muito fruto. Mas por que a gente fala por diversas vezes? Para vocês buscarem uma compreensão mais profunda. Tudo que na Bíblia está escrito, em verdade vos digo. Ou tudo que é reproduzido 2, 3 vezes num texto, aquilo é um puxão de orelha. Presta atenção no que eu quero falar. É por isso que nós como pastores e vocês líderes têm feito isso, reproduzido na célula. É um tempo onde a gente tem que ruminar a palavra. É um tempo onde não é só porque eu ouvi domingo, eu estou pronto para a semana, vou talvez ler a Bíblia só no próximo domingo. Não, querido. É você ficar ruminando isso. Sabe, encucando isso. Não, aquilo que aquele cara falou faz sentido. Eu vivi isso, mas eu sei que agora eu posso orar de forma diferente. Querido, evangelho é prática. E sabe, quando a gente fala de arrependimento genuíno,
A enciclopédia bíblica Baker, ela declara que arrependimento é literalmente uma mudança de mente, não em relação a planos, intenções ou crenças particulares, mas uma mudança, faltou um A ali, uma mudança na personalidade inteira. Gente, presta atenção nisso. Ela não é só uma mudança de reação, de planos, intenções ou crenças particulares, mas uma mudança na personalidade inteira. Isso nós estamos falando de integridade, é sermos inteiros do Senhor, de um percurso pecaminoso para Deus. Se eu pecava, eu paro de pecar. Sabe aquilo que a gente sempre tem ouvido, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma escolha. Você quer continuar com essa mente letárgica aí, vivendo só do passado, nessa mornidão, nesse comodismo, ou você quer mudar um percurso e ter sua personalidade transformada a ponto de viver para o Senhor? Até quando a gente vai ficar nesse tempo de sono? E aqui de cima a gente vê os que dormem, né? Amém por isso. Mas vamos lá para Ezequiel 18:30. Lá em Ezequiel 18:30, olha esse versículo. Portanto, ó nação de Israel, eu os julguei a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano, o Senhor, arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram, e busquem um coração novo e um espírito novo, porque deveriam morrer, ó nação de Israel, pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor, arrependam-se e vivam. Você entende que do mesmo jeito que fala que o salário do pecado é a morte, quando a gente olha para essa palavra, arrependam-se e vivam, é aí que começa. Por mais que a gente fala, né, eternidade é desde quando você nasceu, não é só de vida pós-morte, mas aqui é um novo começo. O se arrepender é um marco histórico. E sabe quando a gente olha lá no passado, como que a galera se arrependia? Eu mostrava arrependimento, raspava a cabeça assim, igual eu tenho raspado a minha, né? Estou me arrependendo bem, né? Ou se não, rasgava as roupas, vestia a roupa de saco, passava cinza na cara. Mano, era uma maneira deles expressar o quanto arrependidos eles estavam. Do mesmo jeito que no passado a circuncisão era no prepúcio, mas na nova aliança a circuncisão era no coração, o arrependimento genuíno vem do coração. É por isso que na Bíblia fala sobre todas as coisas que devem se guardar, guarda o coração, querido. O arrependimento genuíno não vem só de uma lágrima que escorre, às vezes na emoção. Não, é quando um coração contrito, sabe aquilo que traz à memória, eu fiz besteira, eu preciso parar com isso, eu vou abandonar, eu me proponho a abandonar. O pecado é algo que tem que causar nojo na gente. Sabe, não é assim, pequei, beleza, peço perdão, estou na pista de novo. Não, querido. Você até pode voltar para a pista de novo, mas com uma consciência transformada, uma personalidade mudada. Porque se de fato você se arrepende genuinamente, o Senhor vem com cura sobre a tua vida. Lembra aquilo que nós falamos sobre graça? E por muito tempo eu também achava que graça era só salvação, perdão do pecado. Até um dia que eu ouvi um vídeo do próprio John Bevere falando que nós como cristãos não desfrutamos da plena graça do Senhor porque a gente não sabe que graça é revestimento de poder, é autoridade, é cura, é unção, você entende? É unção criativa. Mas enquanto a gente ficar limitado à graça, é só salvação, eu vou deixar de aproveitar, que a graça nada mais é do que a vida, é o início de uma vida com Jesus, e eu louvo a Deus, porque a graça do Senhor ela é infinita, e as misericórdias de Deus se renovam todos os dias a cada manhã. Glória a Deus, posso ouvir um amém? Amém, porque eu vi que a palavra está pesada, e eu volto a falar, não precisa glorificar para me aprovar não, quero que você louve o Senhor, glorifica a Deus por aquilo que Ele está trazendo para a tua vida. Obediência total, nos poupa tempo, evita o processo doloroso da disciplina e prova que amamos a Deus verdadeiramente, porque lá em 1 João 5,3 diz assim, porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Eu já falei uma vez e eu vou falar de novo,
Quando eu fui ministrar essa palavra uma vez, eu confesso que eu ia deixar só a parte A do versículo, só até obedecer aos seus mandamentos. Eu falei, não, e os seus mandamentos são pesados. É pesado, né? Eu vou pôr isso aí, o povo vai achar meio estranho. Na hora o Espírito Santo falou assim, por quê? Para você é pesado? Eu falei, não, eu estou na caminhada, né, Jesus? Eu estou na caminhada, eu estou entendendo que é necessário, não é pesado quando a gente entende o que é amor, o que é obediência. Aí o Espírito Santo falou assim, então, compartilha esse versículo para todo mundo. E aí dessa vez não foi diferente, fiz questão de colocar ele na íntegra, porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e eles não são pesados quando você ama a Deus. Então às vezes você fala, te amo, ó Deus, estou igual o Rodrigão cantando aqui, né? Te amo, ó Deus, da minha salvação. Ama mesmo? Prova que ama. Obedece? Raulzinho não vai fazer figurinha, hein? Você entende, querido, que obediência consiste em amar, e amar consiste em obedecer. Uma coisa está junto, é a mesma coisa. Sabe, querido, às vezes a gente vive se rasgando, e fala para as pessoas, eu te amo, ama mesmo? Principalmente os filhos, né? Eu confesso que quando eu era pequeno, chegava para minha mãe no dia das mães, que inclusive está chegando, marido, os filhos capricham no presente, eu levava um presente, minha mãe falava assim, eu não quero presente, quero obediência. Hoje eu faço isso com os meus filhos. Você entende que obediência vale mais do que qualquer outra coisa? Mas aí em 2 Coríntios 10, 4, 5 também nos diz, as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Lembra aquilo que eu falei lá atrás? Se a gente nos sujeitar aos nossos desejos ao Senhor, não submeter a eles, é esses desejos que vão nos separar do Senhor. Mas quando a gente leva eles cativo ao Senhor, a gente vai obedecer. Vida consagrada. Ter uma vida separada e exclusiva para Deus, buscando diariamente conhecer a Deus. Ter intimidade por meio da comunhão, leitura da palavra, oração, jejum, louvor e adoração. É por meio dessa conduta que teremos a autoridade espiritual totalmente restaurada. Porque você lembra que lá no começo nós falamos que um dos efeitos da criptonita é a perca da autoridade espiritual? Aqui a gente está entendendo que é através de uma conduta dessa, de jejum, de oração, de preparo, e vocês estão cansados de saber. É através disso que a gente vai ter autoridade restaurada sobre as nossas vidas. E é isso que Deus tem para mim e para você. E lá em Levítico 27 e 8 diz assim, consagrem-se porém e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. O que depende de mim e você é a gente se consagrar ao Senhor, mas é Ele que nos santifica. Queridos, eu volto a falar, assim como a pastora Janaína sempre fala, isso é arroz e feijão. Isso aqui não é nada de novo. Talvez você estava esperando, nossa, o que será que vem? Vai vir uma palavra cristocêntrica. Porque aqui nessa igreja, o que a gente sabe é pregar a verdade em amor. O que Deus tem colocado no nosso coração, dia após dia, é olhar para as pessoas com amor, e por mais que elas caíram, estão caindo, não querem se levantar, a gente vai e estende a mão, porque a gente entende, que assim como Cristo nos amou, porque eu também fui um desses, que não queria levantar, mas alguém se importou comigo, se empenhou, investiu o tempo, se dedicou, e me trouxe para perto do Senhor. É por isso que eu e você temos que trazer para a nossa responsabilidade essa conduta. Eu quero convidar o louvor para subir. Sabe, queridos, e hoje eu quero estimular você a olhar para você, sabe, com uma lupa. Inclusive hoje num dos meus devocionais falava, né, sobre tudo aquilo que a gente foca, expande. E eu não estou pedindo para você só dar um foco no pecado para se constranger. Eu quero que você procure dar foco aonde ainda tem algumas lacunas que precisam ser preenchidas por Deus. Aonde será que você tem fraquejado no seu dia a dia, a ponto de ter algumas coisas como o ídolo, como um altar de adoração? Assim como eu falei na brincadeira, talvez pode ser uma marca.
Talvez pode ser o carro, talvez pode ser o seu trabalho, talvez pode ser, vou ouvir as palavras do pastor que está super hypado, mas ele está pregando o evangelho pleno, completo, ou você está contente só com a primeira parte? Queridos, e agora eu quero só aproveitar e ler um texto. Eu nem tive o trabalho de colocar aqui na apresentação, porque eu confesso que quando eu fui ler, eu falei, gente, isso é algo que tinha que ficar na nossa cabeceira. E eu achei que hoje eu ia estar com o microfone auricular, ia estar com as mãos soltas, mas acho que no próximo vai. Queridos, olha o que diz aqui na página 210 do livro. Esse é o livro, tá? Diz assim: creio que encontramos certas instruções no Novo Testamento que nos atraem. Temos proclamado que somos salvos pela graça através da fé, e não podemos conquistar essa graça porque é o favor de Deus. Temos enfatizado amar uns aos outros, curtir a vida, servir uns aos outros, cantar novas músicas de louvor e adoração, ser relevante, executar boa liderança e criar uma comunidade saudável. Proclamamos tudo isso com paixão fervorosa. Tudo isso são boas práticas e são apoiadas pelo Novo Testamento. Porém, será que estamos negligenciando a importância da submissão, santidade, pureza sexual e abstinência de outros pecados como a pornografia? Será que temos avisado aqueles que amamos para que fujam do homossexualismo, da fornicação, da bebedeira, das piadas ofensivas, das más conversações, da falta de perdão, da amargura, da fofoca e dos outros vários mandamentos, instruções e avisos encontrados no Novo Testamento? Será que conseguimos focar nos aspectos das palavras de Jesus que não combinam com os padrões estabelecidos e perversidades da nossa sociedade? Será que podemos criar um Jesus que não confronta os caminhos ímpios da nossa cultura? Será que podemos evitar abordar o que ele odeia e apenas proclamar as palavras de Jesus que a sociedade julga admiráveis? Podemos alargar o caminho e o portão que levam à vida? Podemos acreditar que se uma pessoa simplesmente recita algumas palavras mágicas, está automaticamente salva? Será que criamos em Jesus um Jesus falsificado, diferente daquele revelado por todo o conselho das Escrituras, e estamos ignorando de propósito as questões desafiadoras do Novo Testamento? É isso, queridos. E sabe, e no último capítulo desse módulo 3, o John Bevere, ele disse algo que mexeu comigo também. Do mesmo jeito que ele tinha somente essa ótica sobre os reis, eu também tinha. Na minha concepção, os reis eles eram divididos apenas em duas instâncias: o rei que fizera tudo que Deus aprova, e aqueles que fizeram aquilo que Deus não aprovava. Mas ele me despertou porque tem um terceiro tipo de rei, que é aquele que na vida pessoal ele até fazia o que era correto e agradava a Deus, mas ele não foi lá derrubar os altares, ele não foi lá provocar a comunidade do que estava errado, ele não instruiu as pessoas a fazer o que é certo. Eu quero que você nesse momento sonhe seu coração. Nós somos embaixadores de Cristo. O Senhor veio para estabelecer o reino de Deus sobre a terra. Posso considerar você um príncipe, uma princesa, um rei, uma rainha. Mas qual dessas três modalidades de rei e rainha você se adequa? Aquele que tem feito que Deus desaprova, aquele que tem feito que Deus aprova, mas só na sua vida, na sua casa, mas você não tem instruído os outros a fazer? Porque o evangelho de verdade é esse, que é bom para mim e é bom para o outro. E se é bom para mim, eu me sinto na obrigação de fazer o que fizeram por mim, e de pregar o evangelho a toda criatura. Mas como ouvirão se não tem quem pregue? Nós já vamos chegar no Boas Notícias, logo logo, né, pastor? Querido, quero convidar você a ficar de pé. Sabe, quando o Senhor me levou para o estudo desses textos, e assim como lá em Romanos 6, ali estava só um versículo, e o Senhor me levou para
para o capítulo inteiro, então, e não quero que você considere que você já fez seu devocional só porque você leu o capítulo 6 de Romanos, tá? Se você não fez, você vai fazer ainda. Mas à medida que eu fui para essa literatura, eu fui para a presença de Deus, compreender essas questões, do que consiste esse módulo 3, porque o livro inteiro ele é um livro de confronto. Ele é um confronto para homens e mulheres maduros na fé. Aquele que ouve a mensagem e logo em seguida ela reproduz o que é certo, e ela se afasta e abandona daquilo que está errado. Sabe, queridos, eu olho para essa estação da Igreja Nova Aliança de Arapongas, tempos desafiadores. Pastor Diego, Pastor Esther, Pastora Jan, a gente tem vivido dias desafiadores em todas as esferas. Mas Deus tem nos sustentado. E a gente entende que o ser fiel àquilo que Deus coloca na nossa mão é esse olhar de cuidado e responsabilidade, onde a gente não vai passar pano para o pecado. A gente não vai passar pano porque você é mais bonito, porque você tem olho azul, porque você tem dinheiro. Não, queridos. A gente vai fazer aquilo que Deus nos confiou a fazer, que é amar vocês, que é confrontar o pecado. Sabe, enquanto a equipe de louvor vai entoar uma canção, eu quero que nesse momento você sonde o seu coração. Querido, eu sinto aqui, agora, a mesma atmosfera que a gente estava no tempo de louvor. A gente está no mesmo lugar. Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus passeia neste lugar. Querido, eu quero que você olhe para o mais fundo do seu coração e confesse ao Senhor aquilo que precisa ser confessado. Você não tem que provar para mim o teu arrependimento com lágrimas, mas é o teu coração que tem que se render ao Deus Todo-Poderoso. Então nesse momento, se você tem liberdade para ajoelhar, para sentar, mas eu quero estimular você a ir para esse lugar, sabe, onde seu coração vai se render ao Senhor, e Ele vai revelar aquilo que ainda está em oculto, aquilo que talvez você ache que você já se retratou, você já resolveu, mas ainda tem algum resquício que ainda está contaminando, e o Senhor quer trazer cura nesse momento, amém? Não quero nada além de ti, és mais que tudo que eu sonhei, tudo que achei que eu queria é bem menor que te conhecer. Agora eu sou teu e tu és meu, és o tesouro que encontrei. Eu vou ficar pra todo sempre no prazer do teu olhar. Quero eu não quero ninguém mais, eu não quero nada
meu tudo. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, tu és. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, tu és meu tudo. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, tu és meu tudo, tu és meu tudo, tu és meu tudo, tu és meu tudo. Quero Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Aleluia. Querido, quero aproveitar esse momento e quero convidar você que precisa de uma oração, você que quer receber algo novo do Senhor, você que se arrependeu e quer viver algo novo no Senhor. Quero convidar você a vir aqui à frente. Os pastores vão orar com vocês. Quero convidar você a não perca essa oportunidade. Sabe, queridos, eu por diversas vezes, há muitos anos atrás, eu estava em determinados lugares onde tinham apelos, e eu chegava em casa frustrado e arrependido por ter perdido a oportunidade de receber uma oração. Sabe, querido, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei se você está precisando de uma cura, de uma restauração, mas o Senhor é aquele que sabe todas as coisas, e Ele está aqui nessa manhã. O Espírito Santo de Deus passeia nesse lugar. Sabe, queridos, a gente tem que aproveitar as oportunidades que o Senhor tem estendido à nossa frente. Sabe, queridos, lá em Apocalipse 3:3 nos diz assim: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá que hora virei contra você. Sabe, querido, não perde a oportunidade de se reconciliar com Jesus. Talvez você já teve uma vida íntima com Cristo, você já teve uma caminhada, mas você se afastou por algum motivo. Eu não sei o que se passou. É uma frustração com seus pais, com seu patrão, com sua antiga liderança. Mas o Deus da cura está nesse lugar. Ele quer trazer cura para você nessa manhã, querido. Faça uso dessa oportunidade. Sabe, querido, o Espírito Santo está me incomodando. Eu vou continuar fazendo esse convite. Não perca a oportunidade, querido. Deus tem algo para você nessa manhã. Onde eu vou sem você?
amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei, Jesus. E o que eu preciso é estar contigo. E onde eu vou, eu te levo comigo. Senhor, e onde eu vou, eu te levo comigo, amado. Eu te levo, e eu te levo comigo. Onde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei, Jesus. E o que eu preciso é estar contigo. Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante, distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Quero Sabe, queridos, eu louvo a Deus porque o Senhor tem nos dado inúmeras oportunidades de viver algo novo no Senhor como igreja.
culto ao domingo não é simplesmente um ajuntamento, como o pastor Diego sempre fala. E aqui tem comunhão, a comunhão dos santos, é onde o Senhor ordena a bênção. Sabe, querido, eu tenho um último texto para compartilhar com vocês. Lá em Romanos, no capítulo 12, verso 1 e 2, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe que a gente às vezes fala muito sobre devocional, sobre o tempo no secreto de oração, de leitura da palavra. Mas assim como o Raul já ministrou aos nossos corações, adoração é um estilo de vida, querido. A gente não adora a Deus só quando a gente está aqui de mãozinha para cima, cantando. A gente adora a Deus cumprindo a nossa missão em obediência. E é assim que a gente vai desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para mim e para você, querido. Quero que você leve essa mensagem no seu coração essa manhã. Mas eu quero que você dê liberdade para Deus continuar trabalhando na sua vida e através da sua vida. Eu creio que essa semana vai ser diferente. Quantos creem nisso? Em nome de Jesus, feche seus olhos, a gente vai orar. Pai, obrigado, Deus, obrigado pela tua presença. Pai, obrigado pelo seu amor, o seu cuidado, a sua bondade. Obrigado porque as suas misericórdias se renovam todos os dias, a cada manhã. Pai, nós somos gratos ao Senhor por isso. Pai, nosso coração se enche de gratidão, ó Deus, porque num domingo pela manhã, homens e mulheres se reúnem para adorar o Senhor, para receber algo novo do Senhor, uma palavra que vai nos direcionar, nos dirigir a uma vida com propósito, uma vida que tem como objetivo adorar o Senhor, apontar para aquele que é autor e consumador da nossa fé. Pai, obrigado por essa literatura. Obrigado, Deus, pela tua palavra, que ela é viva e ela é eficaz. Pai, o desejo do meu coração é que a cada um aqui presente possa de fato viver a tua palavra, viver a tua verdade. Pai, a gente tem falado sobre buscar a tua presença, mas, ó Deus, a gente tem que assumir a nossa responsabilidade de que somos nós que carregamos a tua presença. Pai, aonde a gente for, a sua presença vai junto. Deus, é por isso que eu oro para que os meus amados possam ter um coração sensível à tua vontade, para que eles possam simplesmente ir aonde o Senhor apontar. Ó Deus, porque a gente não quer fazer algo que desagrada o teu coração. Pai, dá-nos a direção certa, aponta o caminho, ministra em nós o teu amor, o teu cuidado, para que a gente possa de fato, Pai querido, reproduzir isso no nosso dia a dia, para que a gente possa a cada dia mais buscar no Senhor uma obediência pronta, um arrependimento genuíno, Pai, uma vida consagrada, porque assim como a gente tem aprendido, Pai, a gente se consagra ao Senhor, mas é o Senhor que nos santifica. Pai, obrigado por tudo que nós vivemos nesta manhã. Eu te peço, Deus, estende a tua bênção sobre a vida de cada um deles, sobre as suas casas, sobre os seus negócios, sobre o trabalho, sobre os estudos. Pai, acrescenta algo novo na vida de cada um aqui presente. Cada um dos nossos amados que estão assistindo na internet, ou que vão assistir em outro dia, Deus, libera algo novo sobre a vida deles também. Pai, guarda-nos, livra-nos do mal. Coloca os seus anjos ao redor das nossas vidas, das nossas casas, dos nossos automóveis. Pai, consagramos tudo ao Senhor, a nossa vida ao Senhor, o nosso coração e aquilo que sentimos, a nossa mente, o que pensamos, os nossos olhos, o que vemos, a boca e o que falamos, os ouvidos e o que ouvimos, tudo nós consagramos ao Senhor, Pai. Consagramos também a nossa semana, os nossos afazeres, que nós possamos glorificar o nome do Senhor em todo o tempo. Esse é o desejo do nosso coração, gratos do Senhor, em nome de Jesus, amém
Amém. Aplaudam ao Senhor, que Ele que é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Pode aplaudir mais forte, Ele merece. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos. Bom domingo para vocês. Deus abençoe. Vão em paz. Que Deus seja conosco.